Olá, continuamos a nossa série de entrevistas, hoje recebendo um convidado muito importante, 2 vezes candidato a presidente da República, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, deputado federal constituinte, 2 vezes ministro, 2 vezes senador, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, quando isso era importantíssimo no Brasil, lá em 1963, 1964, entre tantas coisas. Esse economista teve e tem um papel importantíssimo na vida política brasileira. Com muito prazer, recebemos hoje José Serra. Prazer é meu, Vila. Vamos lá. Vivemos um momento complicado. Você foi provavelmente um dos mais importantes, se não for o mais importante, ministro da Saúde da história do Brasil. Porque todo mundo, quando fala de saúde, lembra de José Serra e lembra dos genéricos. É assim, as pessoas... Como é que você está vendo, você com a sua experiência, o que está acontecendo agora no Brasil? Bom, nós estamos diante de uma situação de muita incerteza por causa desse coronavírus, né? E o melhor aí é seguir a orientação que vem sendo dada, não é pelo governo, é por toda a área da saúde, né? Envolve o governo federal, os estados, os municípios, etc. Tomar muito cuidado, né? Obedecer às orientações gerais que são dadas, porque nós temos que evitar a propagação, temos que minimizar a propagação, né? E tomar todos os cuidados, não há milagre no caso, né? O que preciso ter é cautela, muita cautela. Serra, nesse caso, como é algo inesperado, uma pandemia, que agora é uma pandemia, né? De onde vão vir os recursos? Como é possível, numa situação emergencial como o Brasil vai viver, já está vivendo, deverá viver, infelizmente, segundo dizem os técnicos, entre abril, maio, junho, ter recursos suficientes para enfrentar um problema dessa magnitude, sem ferir o teto dos gastos, tudo aquilo? Eu acho que os recursos têm que soltar. Tinha aí um plano de austeridade que é importante para o Brasil, para arrumar as contas públicas, etc. Mas diante de uma situação de calamidade, vai ter que afrouxar esses controles, não para o mal, mas para o bem, para que tenha recursos para que o atendimento possa ser feito. É uma situação de emergência. E aí, mas eu acho que está todo mundo de acordo com isso. O que precisa ter agilidade, nem sempre na área pública você consegue gastar. Existe um pouco a ideia, não, o governo torra, faz isso, mas às vezes é difícil gastar o dinheiro. Até porque tem controles naturais, tem que seguir procedimentos, métodos, etc. Mas eu acho que tem que procurar maior rapidez nisso, né? E as pessoas individualmente têm que evitar o contato muito próximo das mãos, aglomerações, evitar ao máximo a aglomeração. Por isso é melhor não pegar transporte, né? Público, é melhor ficar em casa, ficar no bairro e o menor possível de contato. Isso é uma situação de emergência, né? Não é o ideal, mas é o que é necessário. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse sentido, numa situação emergencial, e certamente deve ser votado alguns créditos suplementares, não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente nem sabe o que vai acontecer, como é que esses créditos ou outras medidas emergenciais que necessitem de aprovação do Congresso Nacional, como é que isso vai ser feito, né? Como é que vai ser a votação? Eu acho que pode andar bem, não tem problema não. Não é por falta de votação no Congresso que vai faltar recurso. O governo tem condição de adiantar. Sim. Sempre que depois isso seja ratificado, etc., que certamente vai ser. Nesse momento, não cabe questão partidária, não cabe ser da oposição ou da situação, cabe pensar na crise, na saúde, na emergência e na rapidez. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar, até eu estava brincando com você quando você chegou. No Brasil nós temos algumas manias, certos temas marcam a história brasileira. Nós gostamos muito da expressão reforma, né? Desde o Império, já no segundo reinado, no final do segundo reinado, falasse muito em reforma eleitoral, que deu na Lei Saraiva, no final do segundo reinado. Aí dando um salto, chegando ao governo Jango, se falava muito em reformas. Você era o presidente da União Nacional dos Estudantes, que tinha uma importância política enorme à época. Até em concurso de Miss Brasil, eu me lembro, pesquisando, porque eu escrevi sobre o governo Jango, perguntaram às Misses se elas eram favoráveis ou não às reformas, como se elas tivessem, né, de dominar a discussão política. Queria justamente saber de vocês, agora, 2020,
o ano passado falando em reformas, o ano retrasado em reformas. Existe uma principal reforma, é uma reforma tributária, que se fala também há milênios. Mania que tem na coisa de reforma. A reforma sempre é a ideia de que você vai fazer algo que vai mudar tudo, né? E acaba não fazendo, porque são coisas tão abrangentes e difíceis de definir. Eu acho que tem mexidas tributárias que podem ser feitas. Vou te dar um exemplo. Você tem impostos federais, tributos, chamemos assim, né? Que é o PIS, o COFINS, o IPI, Imposto aos Produtos Industrializados, que de repente você podia unificar. Isso facilitaria a cobrança, facilitaria para o contribuinte, etc. O ICM, que é um imposto estadual, o ICMS, você poderia fazer uma legislação nacional que homogeneizasse as alíquotas, as taxas, né? E fizesse uma harmonia maior, sem tirar a autonomia que os estados devem ter na matéria, que inclusive a autonomia para um lugar cobrar mais, outro lugar cobrar menos, etc. Essas são mudanças boas, mas isso está longe de ser uma grande reforma. Não é nenhuma tragédia, não tem essa tal da grande reforma. Você tem mudanças, correções, retificações que precisam ser feitas. Mas no Brasil tudo vira reforma. A hora das reformas, se é contra a reforma, se é a favor da reforma. Sim, sim. Agora, Vira perde, mito. alguém ganha? Depende. Você pode ter, se for uma reforma bem feita, em princípio todo mundo ganha. Ou melhor, muitos ganham sem que ninguém perca. Um bom critério, que é o chamado critério paretiano, que se deve a um cientista social, acho que italiano, Pareto, e do começo do século passado, que é assim, toda mudança é boa quando beneficia muitos sem prejudicar ninguém. Eu acho que tem caminhos no Brasil para você fazer mexida tributária que não prejudiquem ninguém e que melhorem a situação de muitos. Esse tem que ser o critério. Agora, melhorar de todo mundo é muito difícil, mas o importante é ir para frente. Sim. Você veio de uma geração, eu até estava comentando antes, logo na sua chegada aqui, em que certas questões estavam muito presentes no cotidiano. Se falava muito de política, né? Política era um assunto de programa até em horário nobre, tinha na antiga TV Tupi o Pinga Fogo, tal, célebre programa. E todo mundo falava muito de política. E havia alguns temas que eram muito recorrentes. Um deles era a questão da reforma, outro do nacionalismo. A questão do nacionalismo era muito presente no final dos anos 50, dos anos 1960, e a questão do papel do Estado. E aquela coisa que o Brasil crescia. Sim. Como é que fica isso hoje? Você, na sua avaliação como economista, vendo essa evolução de mais de meio século, lá do começo dos anos 60, agora para 2020, cerca de 60 anos. Como é que estão essas questões? Estado, nacionalismo, desenvolvimento econômico, industrialização, que para nós era um tema importantíssimo. Veja, a história é diferente, né, do que às vezes você projeta. O Brasil se industrializou, já era, nos anos 60 já tinha dado um salto, mas continuou e se industrializou, inclusive com a participação do capital estrangeiro. Muita gente na época achava que era contraditório. Você não podia ter capital estrangeiro se expandindo e indústrias prosperando. Mas a história mostrou que sim, era possível. E hoje, na verdade, a economia hoje é mais internacionalizada, a economia mundial, né? E essa coisa de que a propriedade é nacional ou é estrangeira diminuiu o peso disso. Não que inexista, não que não aconteça mais, mas passou para um segundo plano, né? O importante é industrializar, gerar empregos. Outra questão era agrária, porque havia uma visão pessimista. Eu, como líder estudantil, falo da época que eu tinha 20 anos. Sim. Achava que não ia ter comida barata, alimentos em abundância, com aquela estrutura agrária que tinha. Grandes propriedades, o chamado latifúndio improdutivo e minifúndios, quer dizer, terra muito pequena para poder ter escala para produzir direito, etc. Mas o fato é que a agricultura brasileira se modernizou mesmo sem reforma agrária, né? E ela atende à demanda, é um setor que prospera. E as questões sociais ficaram de lado? Não. Tem sindicatos, tem batalhas. A questão social continua na ordem do dia. E eu sempre apoio o progresso social.
melhor distribuição de renda, maior participação, etc., que não é contraditória com o dinamismo econômico. O que a gente tem que aprender na vida pública no Brasil, que é o que eu procuro fazer, é a possibilidade de combinar justiça social, mais justiça social, não completa é impossível, mas avançar na justiça social e ao mesmo tempo ter dinamismo na economia. Por isso eu não tive dificuldade quando fui para a saúde, nenhuma na minha cabeça, de melhorar muito as condições de saúde de maneira econômica, né? Mas de toda maneira expandimos as ações, as despesas, tudo. Mas isso acabou tendo um efeito positivo, sobretudo, sobre os fornecedores do setor, sobre o setor como um todo, e para a credibilidade também das políticas governamentais. Eu acho que pode haver uma harmonização entre política social e política econômica. Perfeitamente, precisa ter competência, apoio e lucidez para isso. E o Estado? O Estado que você, quando tinha 20 anos, 21, 22 anos, essa era uma questão muito quente no Brasil, toda a discussão sobre o papel do Estado. Qual é hoje, agora, 60 anos depois, como é que você vê o papel do Estado? Porque há toda uma discussão de que isso é irrelevante, hoje tem de privatizar tudo. Como é que você vê essa evolução, inclusive sua e do Brasil, sobre o papel do Estado? Tem uma questão do Estado que é o papel histórico. Sim. Se o Estado no Brasil não tivesse atuado, nós não teríamos chegado ao desenvolvimento que chegou. Você começa a indústria do aço. Dependeu de empresa estatal no primeiro momento. Depois tem outra dimensão, você entrou onda de privatizações, mas já com um desenvolvimento alcançado, iniciado, decolando, digamos, né? Você tem uma questão histórica aí, não dá para fazer uma análise absoluta. Você tem que pegar numa perspectiva histórica. Houve muito progresso, sem dúvida nenhuma. Houve muito avanço, muita mudança. E eu acho que o Estado no Brasil, se você olhar na perspectiva histórica, funcionou. O que não significa que você vai agora depender do Estado para tudo. Pelo contrário, você quer que as forças da sociedade possam avançar com a sua dinâmica, né? Sem ter, às vezes, a barreira estatal. Agora, o Estado é importante para botar disciplina, para coibir abusos, para dar incentivos, né? Tem todo o lado tributário, por exemplo, que é muito importante você ter uma política tributária, que me refiro a impostos, adequada para o crescimento. Tá certo? Quer dizer, o Estado continua tendo um papel muito importante, mas diferente. É diferente, mas você tem que ter visão para saber o que muda e o que é possível, o que é necessário fazer em cada etapa. Serra, em certo momento da história do século XX, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O que aconteceu a partir dos anos 1980, quando o Brasil parece que perde aquele dinamismo, tem problemas de dívida externa, a transição do regime militar para a democracia, planos de estabilização sucessivamente fracassados, né? Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, até finalmente a estabilização que vem em 94 com o Plano Real, mas o Brasil não, aquele grande país que crescia, aquela história que falávamos aqui de São Paulo, né? São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo, havia todo aquele orgulho. O que aconteceu com o Brasil que em determinado momento não conseguiu mais ter aquela sequência de crescimento econômico? Guerra, o PIB dobrava a cada década. Sim. Crescendo 7% ao ano, acumulando, dobra a cada 10 anos, porque acumula. Sim, perfeito. E aí nós tivemos uma interrupção. E o Brasil não estava acostumado com isso. E teve que redefinir as bases do crescimento. Isso foram dores de um parto para um novo modelo de crescimento. Parto muito doloroso, mas que veio. Quer dizer, não estamos mais presos nem ao passado, nem à etapa posterior de estagnação. A economia está em um novo padrão mais aberto, né? A política econômica continua sendo fundamental, a ação do governo continua sendo muito importante, mas nós já passamos essa etapa, digamos, da estagnação estrutural, né? E agora é sabendo se adaptar e, ao mesmo tempo, condicionar a economia mundial. Nesse ponto, eu sou otimista. Não temos aquelas amarras estruturais que tanto se falava no passado. Mas, Serra,
antes a gente, eu não sei se era muito otimismo, mas a gente pensava grande e tal. Tudo, o Brasil era grande. Mesmo antes do regime militar, falava-se muito no Brasil como uma potência no hemisfério sul, econômica. O Brasil crescia muito. Mas veja, na segunda década desse século XXI, o Brasil cresceu muito pouco, né? Que pega os dois, o governo Dilma, depois a interrupção em 2016 do segundo governo, aí tem o governo Temer e depois vem o atual governo. Mesmo na primeira década do século XXI, com o governo Lula, pega o finalzinho do governo Fernando Henrique, também o crescimento é tímido. Até em 2009 houve até uma pequena recessão, mas por causa da crise mundial. Por que nós não voltamos a crescer como... Eu não estou falando crescer com 2 dígitos anual, mas crescer 7%, 8%, 6%. Porque nós... a taxa é muito alta. Normalmente... Não é o que acontece no mundo. No mundo mais hoje. Isso é do momento histórico. O importante foi, no governo Fernando Henrique, o Plano Real, que botou estabilidade na estrutura brasileira. Porque nós sempre tínhamos o problema da inflação. Começa a crescer, vem inflação alta, tem que combater a inflação alta, bota a economia para baixo e põe fogo na casa para assar o leitão, como eu dizia, né? Quer dizer, para parar a inflação, você assava o leitão. Então, nós entramos numa nova fase. E não que eu seja contra, pelo contrário, crescer 7% ao ano, mas é virtualmente impossível. No mundo de hoje, você dobrar o PIB a cada década. Todas as economias. Você tem etapas. A China aconteceu, o Brasil aconteceu antes, né? Mas se a gente conseguir uma taxa de 3%, 4% ao ano, agora com o crescimento demográfico muito baixo, porque antigamente o Brasil crescia a população a 3% ao ano. Estava no meu caderno escolar, no verso de um mapa do Brasil. Se a economia crescia a 7%, a população crescia a 3%. Agora, se a economia cresce a 4% e a população a 0%, que não é o caso, você já tem o mesmo crescimento per capita, entende? Que é o que vale. O que é importante é o crescimento por habitante. Não é o agregado. O agregado tem sua importância, mas tem que olhar o que acontece por pessoa. De modo que nós temos isso liberados. Quer dizer, nós estamos liberados. A questão é nossa mesmo. É saber fazer, saber organizar, saber ter política econômica inteligente e saber enfrentar as tempestades externas. O mundo de hoje está para ter tempestade. Então, você ter a meta de crescer duplicando cada década é irreal. Mas dá para você ir melhor do que iria se você tiver uma política econômica correta, inteligente, flexível. Sim. Mas será que nós não trocamos? Eu estava olhando outro dia uma tabela com o crescimento do PIB e taxa de inflação, ano por ano. Tá? E pode ser uma observação primária de um historiador que não domina a economia, mas aí, em alguns momentos, nós tivemos taxa de inflação alta e crescimento econômico alto do PIB. Por exemplo, na década de 80, em certo momento, no governo Sarney, você tinha uma taxa de inflação alta, mas era uma taxa de crescimento condenada. Condenada. Aí, será que nós, com o Plano Real, é uma pergunta no campo econômico, nós não trocamos o combate e a vitória frente à inflação com baixas taxas de crescimento econômico? Não, porque uma condição para o crescimento econômico sustentado é ter inflação baixa. Se você tiver inflação alta, ele não vai durar. Esse é o problema. E o custo de parar a inflação vai ser maior, né? E aí você tem que olhar a questão do custo que acontece. Você pode ir bem 2 ou 3 anos e depois caminhar para trás. Então, é preciso encontrar sabedoria. A força de um país está em saber combinar crescimento com estabilidade de preço. Relativa, nunca absoluta. No mundo de hoje ninguém tem estabilidade suíça, digamos. Sim. Mas em certo momento, vamos pensar o seguinte, não sei se eu estou me recordando aqui de algumas leituras. Havia uma certa leitura, não sei se derivada da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, que é muito importante, né? Onde eu trabalhei. Trabalhou, então, isso que eu queria fazer. Bem jovem. Isso, era na época da CEPAL. Mesmo textos aqui do Inácio Rangel, Inflação Brasileira, ou lembrar mesmo Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, em certo momento do livro,
não havia assim uma visão tão negativa, não uma inflação maluca de 3, 4 dígitos, não, mas de uma inflação que poderia se conviver desenvolvimento econômico e inflação. Havia essa ideia do pensamento cepalino que em certo momento... Não, era no sentido que era meio inevitável. Sim. Nós vamos ter mudanças estruturais que vão provocar alguma inflação, por quê? Por rigidez, né? Sim. Você desloca a demanda para cá, para lá, por exemplo, migração campo-cidade. Se acelera muito a migração campo-cidade, você diminui a produção na agricultura. Não é que diminui, deixa de crescer na mesma proporção, porque você está tirando gente que trabalhava lá, que vem para a cidade e continua demandando alimentos. Então você tem um desajuste aí num período que pode dar inflação. Se a economia for aberta, você pode importar. E aí resolve o problema. Mas a economia não era aberta. Então são mudanças que fazem parte, entendeu? De desequilíbrios que vão se produzindo ao longo do processo de crescimento. Mas isso já passou. Sim. No mundo de hoje, com as economias abertas, tal, isso aí passou. Eu acho que o mundo hoje está melhor do que era no passado, para efeito das possibilidades de crescimento, sinceramente. Sim. Você acha então que o pensamento cepalino, aquele lá do Raul Prebisch, eu estou explicando a quem nos acompanha, porque há todo um pensamento econômico latino-americano que você faz parte disso, hoje ele daria conta dessa problemática do século XXI, dessas novas questões colocadas? Olha, o mundo mudou, né? Eu não fui parte da formulação de Prebisch por uma questão de idade. Claro. Eu tinha 20 anos, mas eu estudei com gente deles, conheci bem, trabalhei na CEPAL. Estudou com Aníbal Pinto. Com Aníbal Pinto, Sim. Grande economista chileno. Sim. E sempre tive proximidade com o Celso Furtado, assim, intelectual, pessoal também, era uma figura extraordinária o Celso Furtado. E o mundo mudou, o mundo é outro, né? Eles estariam analisando as coisas agora de maneira apropriada à conjuntura, até porque era gente muito boa, né? Agora, a bandeira da industrialização, olhando a posteriori, se revelou correta, porque a industrialização avançou, com problemas, claro, com desequilíbrios, é óbvio, né? Toda vez que você tem mudanças econômicas grandes, você tem desequilíbrios, defasagem, tá certo? E que até se ajustar provocam um problema externo, problema de inflação, mas isso acaba sendo superado. Agora, no mundo de hoje, com financiamento fácil, né, economias mais abertas, etc., o engarrafamento, o estrangulamento externo diminuiu Que era um problema como fator. Na época, não. Sim. Agora, hoje, a gente olha de maneira diferente. Sim. E eles olhariam também, Sim. até porque era gente muito boa, você não tem ideia. Gente muito boa. O que era um jovem vindo do Brasil, só fazendo um parênteses, saindo naquelas condições do golpe de 64, depois chegando ao Chile e encontrar esses luminares da economia, né, que grandes especialistas? Olha, eu fui eleito para a UNE, eu tinha 21 anos recém-feito. Sim. E de repente me vi na política nacional. Porque era assim. Sim. Inclusive teve comícios que o Jango fez, presidente da República, em que eu fui orador. Tinha mais de 200 mil pessoas. O célebre comício de 13 de março de 64 foi uma sexta-feira, comício da Central. Acabou de passar 13 de março, o aniversário. E teve também um de homenagem ao Getúlio, que era o aniversário da morte dele, em agosto de 63, que eu também tinha 200 mil pessoas, então eu fui orador. E, evidentemente, radical. Não porra louca, desculpe a expressão na televisão, mas radical. E, enfim, faz parte da vida, né? Era UNE, era líder estudantil, era natural que as coisas fossem por esse lado. Mas aprendi muito, até porque tive consequência direta. Eu, com 21 anos, tive que sair exilado. Eu estudava engenharia na Poli. De repente me vi no exterior, sem diploma, sem dinheiro, sou de família pobre, e tive que me virar. Aí eu acabei estudando economia no Chile, fiz lá uma complementação, consegui tirar o diploma, revalidando estudos, parte das matérias de engenharia para economia.
E depois virei professor da Universidade do Chile de Economia. Depois veio o golpe no Chile. 73. E eu fui perseguido. Sem motivo nenhum, no caso. Em 64 eu ainda era militante, mas nessa época no Chile não, mas é um golpe de direita, o general Pinochet. Eu era exilado, brasileiro. Aí fui para os Estados Unidos, depois fiz o doutorado em Cornell e fui para Princeton, que era um lugar de muito prestígio. E aí é que eu voltei para o Brasil em 77, 78, para a Unicamp. E aí, em 82, eu ajudei o Franco Montoro a preparar o programa de governo para o Estado. Ele ganhou a eleição. Eu fui secretário de Economia e Planejamento do Montoro. Primeiro governo democrático, depois de muito tempo, aqui em São Paulo. E aí ganhei experiência. Terminei convidado pelo Tancredo para preparar o programa de governo dele. Infelizmente ele morreu, né, nas vésperas de governar. Mas eu já ganhei experiência, depois me elegi deputado federal, fui relator na Constituinte dos capítulos de orçamento, tributação, finanças. Ganhei uma experiência enorme, 2 mandatos. E depois acabei sendo candidato a presidente, fui prefeito de São Paulo, fui governador de São Paulo e depois senador, que é que eu sou até agora. Então tenho uma experiência vasta e posso dizer com segurança, o Brasil avançou, eu sou otimista sobre o Brasil. Agora, você estando na política, você tem que ter preparo. Isso eu sempre enfatizei. Você tem que saber, tem que entender as coisas para fazer direito. Não basta a boa vontade, não basta o coração. É preciso também ter mente preparada. Isso é que eu sempre prego, inclusive para os jovens, e é que eu escrevo, porque eu escrevo muito na imprensa, tudo, procurando transmitir isso, a necessidade do preparo e da compreensão daquilo que está acontecendo. Isso é fundamental, até para que não se faça besteira. Que não é difícil fazer. A coisa mais fácil de fazer em política é besteira. E eu tenho procurado, graças a Deus, evitar isso e acho que tenho conseguido. Sim. Eu ia entrar numa questão econômica, mas só pegando esse gancho seu, você acha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria nesse campo de ficar muito no campo da besteira e muito pouco no campo do conhecimento? É difícil fazer um julgamento assim. Se você, Vila, se me permitir, eu não quero falar do Bolsonaro. Gastar o nosso tempo aqui analisando o Bolsonaro. Tá bom, vamos discutir então as questões econômicas. Tá? O ministro da Economia, né? Voltaram a criar o Ministério da Economia, como no governo Fernando Collor. Numa crise como a gente está vivendo, que é uma crise, nós estamos começando a crise, alguns estimam que ela deve se agravar no decorrer do ano. Não são necessárias, se eu estiver errado, você por favor me corrija, medidas anticíclicas, tal, que pelo que sempre se lembra, das medidas keynesianas, pela importância do Keynes. Como é possível adotar medidas anticíclicas, tendo em vista a gravidade da crise, que pode ser, inclusive, que o crescimento do Brasil esteja muito próximo a zero, ou até os mais pessimistas falam até em recessão, com um ministro da Economia que tem uma outra escola teórica? Como Olha, é que eu acho que o Paulo, que é o ministro da Economia, se puder, Sim. ele vai expandir o gasto. Sim. Né? Porque ele não é bobo, ele tem uma formação econômica. Eu acho que a coisa das doutrinas agora tem um peso, mas não é tão grande assim. São coisas mais ou menos óbvias, né? Que você tem uma retração geral que precisa turbinar a economia. Agora, não é fácil fazer. Você não pode chegar e sair gastando, você tem que ter congresso, você tem que ter política para isso precisa funcionar. Então eu não tiraria o crédito dele nessa altura. Eu acho que ele ainda tem chance e vai procurar fazer isso, é o que eu espero pelo bem do país. Mas olhando concretamente, Serra, os 2 últimos anos do governo Temer, o Brasil cresceu cerca de 1,3. No ano passado, o resultado foi tímido, 1,1. Imaginava-se no início de 2019 que seria mais que o dobro, alguns falavam em 2,5. O crescimento acabou sendo 1,1. Esse ano, imaginava-se, ninguém pressupunha o coronavírus, mas em dezembro, em janeiro, começo de janeiro desse ano, alguns falavam até em 3%. Pois é, mas veio o coronavírus. Que joga as expectativas para baixo. Se você fosse empresário, tivesse cheio de grana, de dinheiro,
você iria fazer investimentos grandes ao lado do coronavírus? Provavelmente não. Você ia esperar para ver. Sim. Não é? Sim, E a pior coisa que tem do ponto de vista macro é sim, quando todo mundo espera para ver. sim. Porque eu esperar para ver não gasta. Ao não gastar, cria problema para outros que estão vendendo. Sim. Então você cria um círculo vicioso. O papel do governo é atuar como elemento anticíclico, tá certo? De procurar turbinar para cima. Isso é que eu acho que o governo tem que fazer. E há recursos? Ainda não está essa fazendo. questão? Tem. Tem, né? Você Voltando claro. à nossa questão inicial. Claro, tem. você tem como mobilizar. Sim. É o que tem que fazer, a meu ver. Você não ficou impressionado com esses, assim, mal impressionado, claro, com os últimos pregões da Bolsa, que realmente seria impactante as quedas, 8, 10, 12%, não é uma coisa porque assim? o sujeito vai procurar um investimento mais seguro. Sim. Você tem papel do governo que te rende aí praticamente, te deixa um valor intacto em termos reais. Você vai preferir isso a uma coisa que tem risco de ter um desabamento. E aí cria um círculo vicioso. Eu espero que isso pare, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que eu me lembro que você, quando assumiu o mandato de senador, agora esse novo mandato, a questão da Petrobras, que você sugeriu algumas mudanças em relação... Mas eu queria pegar uma pergunta mais direta. Você é a favor da privatização da Petrobras? Não. Não sou a favor de vender a Petrobras para a privada, mas eu sou a favor de abrir o setor de petróleo para a privada. Ter mais concorrência. Eu aprovei, inclusive, uma medida que expandiu a concorrência do ponto de vista do monopólio da Petrobras na exploração territorial, né? Eu acho que a Petrobras é uma boa empresa, vamos ser francos, é uma boa empresa, tem gente competente, tem boa tecnologia, etc., e tem toda a condição de enfrentar alguma concorrência com a área privada. E é bom também ter dinheiro privado no petróleo. Agora, saindo, eu sei que falar de política é um tema sempre complicado, mas um senador tem que passar por isso também, não tem jeito. Você participou da Assembleia Nacional Constituinte, né? 1987, 1988. O Brasil teve várias constituições, desde a primeira durante o Império, que vigorou durante todo o Império, de 1824. Depois 1891, 1934, 37, 46, 67, a emenda constitucional número 1 de 69, que é quase que uma nova Constituição, e finalmente a de 88. Eu acho que creio que seja uma... Você conhece isso, como se diz na gíria, para burro. Eu, apesar de que fui constituinte e sou sempre acompanhando, não vou me meter a discutir isso com você. Não. Os juristas sempre dizem que a Constituição de 88 é a melhor de todos. Eu acho realmente a melhor de todos. Tem seus defeitos, mas é a melhor de todos. Mas tem uma questão, eu acho que por influência, não sei, da Constituição portuguesa, a reforma constitucional de 1993, 5 anos após a promulgação, ela acabou não sendo uma reforma constitucional. Em Portugal teve uma reforma que inclusive acabou com o Conselho da Revolução, tinha uma longa história, tal. Será que, a pergunta que eu faço e que alguns colocam, a Constituição de 88 ela é produto no mundo ainda da Guerra Fria, está quase acabando a Guerra Fria, que vai acabar no ano seguinte, 9 de novembro, com a queda do Muro de Berlim. Será que a revisão que deveria ter sido feita em 93 não foi ruim para o Brasil? Porque o que me chama, desculpe a extensão da pergunta, mas o que me chama a atenção, nós já temos mais de 100 emendas à Constituição. Não é possível você ter um corpo constitucional com coerência com mais de 100 emendas, porque vira uma coxa de retalhos. Sabe o que é, Vila? Eu fui da Constituinte, batalhei muito, fui minoria na maior parte das vezes. Eu era a favor de uma Constituição enxuta, mas a coisa não foi para esse lado. A ideia foi uma Constituição programática, como se fosse um programa de governo, que é um absurdo. Eu estou entre aqueles que se opuseram a isso. Eu não quero ser megaloso, se eu não estivesse lá, teria sido muito pior. Entende? Do ponto de vista de detalhismo, Veja, o detalhe pode até estar certo, mas o que está certo hoje não está certo amanhã. A Constituição é uma coisa permanente. Está certo? Essa que é a questão. Mas era uma coisa meio irresistível lá. Até porque a Constituição, a nova Constituinte, ela fez parte do programa do MDB, né, da época do Ulisses, na pregação contra o regime militar. Parecia que a Constituição... Eu me preocupava na época com isso.
Porque, puxa, vão achar que a nova Constituição vai resolver tudo. Se fosse assim, bastava fazer boas constituições e não haveria pobreza e indigência no mundo. Não é assim. E muita gente é assim, ou seja, foi com essa perspectiva errada. E o tempo foi ensinando que não era, que a coisa era um pouco mais complexa e complicada. Eu acho que hoje isso já está mais consolidado. Então teve alguns desequilíbrios, isso foram meio inevitáveis, no detalhismo, em tudo. Né? Será que a extensão também da Assembleia Constituinte de fevereiro de 87 até outubro, quando ela foi promulgada em 88, também não atrapalhou um pouco? Né? Eu acho que não. Eu acho que não foi extensão porque demorou muito. Eu me lembro até fazer comissões, a política, quem ia comandar aqui, quem ia comandar ali, etc. Né? Mas o problema não foi esse. O problema foi a perspectiva de uma Constituição equivalente a programa de governo, e não é. Constituição é regra do jogo, não é resultado da partida. Quiseram fazer uma Constituição que fosse o resultado da partida. Não é. Ela é regra do jogo. Como é que você joga na democracia? Não como é que você ganha. Tá certo? Não é. E por que isso? Será que o PMDB, na época era PMDB, o doutor Ulisses, o líder do PMDB na Constituinte era o Mário Covas, né? Tem a ver com o relator Bernardo Cabral. O Bernardo Cabral é uma pessoa pouco relevante no campo político e no campo jurídico. Essa ideia de que, e eu também acho, quer dizer, ela virou um programa de momento. Constituinte, né? Programática. Não foi coisa do Covas. O Ulisses não chegou a ser, não foi relator, foi uma pessoa muito importante. Sim. Mas ele foi o grande homem da batalha pela democracia no Brasil. E vou te dizer uma coisa, eu conheci bem o Ulisses. O Ulisses não foi responsável pelos detalhismos da Constituição ou por coisas erradas, etc. Ele sempre teve uma atitude de estadista. O Ulisses é o que nós tivemos mais próximo de um homem estadista, capaz de enxergar as coisas a médio e longo prazo, não se deixar levar por ambições estritamente localizadas, pessoais, nesse sentido, entende? Agora, havia uma tendência, que era a tendência do conjunto. Eu tive várias posições de peso na época da Constituinte, quero dizer a você, com toda a franqueza, que fui nomeado pelo Mário Covas, porque ele era o líder é cada indicar quem faz o quê. E sempre tive o apoio do Ulisses, embora nem sempre tivesse coincidência quanto ao rumo que as coisas deviam ter. Mas eles sabiam o que eu defendia. Na medida em que deram apoio, sabiam que certa posição menos eclética com relação à Constituição, eu representava isso. Uma coisa mais tradicional, não no sentido conservador, mas no sentido de como devem ser as leis, enxutas. Uma Constituição é regra do jogo, não é resultado de partida. Isso tudo eu falava com eles estavam de acordo na conversa comigo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você faz parte de um partido que na denominação tem social-democracia. Hoje na Europa, em Portugal, tem um governo social-democrata. Na Espanha, idem. Na Itália, tem uma presença hoje no novo governo italiano da social-democracia, com outras denominações, né? E em alguns outros países da Europa. O que é ser hoje, no século XXI, no Brasil, um social-democrata? É você saber compatibilizar maior justiça social com dinamismo econômico. Simples assim de formular, dificílimo de fazer na prática. Né? Mas você levar a sério a questão social e levar a sério a questão econômica, que em geral não é o que tende a acontecer. Né? Em geral, você tem uma força que enfatiza mais a questão social se lixando para a economia. Ou o contrário, né? Privilegiar a questão econômica e deixando a questão social de lado. Você fazer esse jogo de combinação é muito difícil, não é em teoria, é na prática, quando você está votando, quando você está propondo. Né? Eu fiz uma experiência, não é uma coisa assim que eu sentei e falei, vou fazer uma experiência, mas na prática aconteceu com o seguro-desemprego. O autor básico da legislação existente, do approach, fui eu. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o seguro-desemprego, tal como foi feito, e ligando o Fundo de Amparo ao Trabalhador ao financiamento do investimento, que foi uma espécie de ideia de combinar questão social com questão econômica. Foi uma batalha dificílima,
não descaracterizar nenhuma coisa nem a outra. No final até deu certo, a ponto de que hoje as pessoas já encaram como natural. Mas foi uma experiência importante nessa matéria. Não estou falando isso para faturar o que eu fiz no passado, mas estou dizendo isso para insistir na ideia de que você pode combinar questão social e questão econômica se você articular bem as duas e se tiver persistência também, né, para poder acompanhar, implantar e convencer. Política você tem que convencer. Eu sou da linha do convencimento. No Congresso eu converso com todo mundo. Procuro cada parlamentar. Quando eu tenho um projeto, eu procuro cada parlamentar. Não importa se o sujeito é desse estado ou é daquele, se é mais ou menos brilhante, todos têm um peso lá. E eu procuro convencer, etc. Aliás, eu consegui, por isso, em parte, a ser o parlamentar que mais aprova projetos. Foi assim na Constituinte, foi depois, etc. Não é, você pode dizer, bom, porque as ideias têm um peso, mas a outra é a política. Você tem que ter um método de trabalho que te leve a cada parlamentar a dar importância a cada um e a explicar para cada um. Apesar de tantas medidas adotadas, vamos dizer, a partir da década... Porque eu vou te dizer uma coisa, ninguém, muito poucos, se é que tem alguém, é eleito com mal na cabeça. A gente quer fazer o melhor. Sim. Ele está errado? Pode estar. Mas acho que você explicando, você sempre ganha um terreno aí. Ganha uma chance. O Brasil tem muitas medidas que foram adotadas nos anos 1990 e depois nesse século, assim, para o que o Hélio Gasparo chamaria de andar de baixo, tal, Mas por que o Brasil é um país tão desigual ainda? O que acontece? Eu lembro que durante o regime militar se falava muito, os economistas do MDB, e você chegou e fez parte disso, na questão da concentração de renda. Era um tema muito falado, tal. Por que nós somos tão desiguais até hoje? Porque o Brasil é um país desigual, inclusive espacialmente, né? Porque as classes de baixo têm dificuldade de se organizar. Uma parte é organizada, mas não é bem a de mais embaixo, né? A grande massa assalariada não pode se dizer que seja as de mais de baixo. Você tem aqueles que não são assalariados ou são semi-assalariados. É um país muito desigual. Você tem norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, regiões muito diferentes. Se você pegar a região de São Paulo, por exemplo, aqui a desigualdade é menor, isoladamente o Estado, né? Outra coisa é se você jogar São Paulo dentro do Brasil. Aí é outra dimensão, entende? E eu acho que é a questão de organização das classes de baixo. Por isso é que a gente tem que trabalhar para que o pessoal se organize. E tem que ter também um avanço paralelo na legislação e nas condições legais, digamos, de prática de políticas públicas. Eu não sou pessimista, eu acho que o quadro tem melhorado nesse sentido. Não vou aqui pegar o pessimismo, olha, somos cada vez mais desiguais, não é assim. Você tem tido uma melhora constante a médio prazo do padrão de vida da população. Custa para um político dizer isso, mas é verdadeiro. Sim, sim. Agora, numa campanha eleitoral, você vai ficar procurando as questões que não estão resolvidas. A campanha eleitoral tem, por essência, ela tem uma parte negativa, que é você mostrar aquilo que precisa ser resolvido e que não está sendo resolvido, que você vai resolver caso você ganhe. Perfeito, certo. Modéstia parte teria feito isso como um presidente se tivesse ganho. Bem, o papo, a gente poderia ficar conversando muito com José Serra. Eu ia até entrar na discussão no voto distrital, eu já estava preparando. Você está fugindo disso. Vamos lá, vamos colocar. Quando você falou da representação política, agora, um minuto atrás, que é a questão da representação, até melhorar a qualidade do debate público, passa, na tua leitura, pelo voto distrital. Pelo voto distrital. Misto. Misto. Me explico. Eu tenho, inclusive, um projeto que foi aprovado no Senado, ou seja, basta a Câmara aprovar para quase virar lei, porque aí precisaria ter sanção do Presidente da República, eu acredito que sancionaria a Câmara e o Senado sendo aprovado, que é do voto distrital misto. Hoje, como é que são eleitos os deputados? Em São Paulo. Você sai candidato,
você tem milhões e milhões de eleitores, quanto? 30 milhões, 25 milhões, enfim, dezenas de milhões, e você sai catando voto aí. É um absurdo. 600 municípios, né? Campanha tendendo a ser caríssima, né? Dispendiosa, é uma coisa absurda. O que eu defendo? Eu defendo o voto distrital misto. O que seria o voto distrital misto? Você divide o Estado em distritos, você tem 70 deputados que são eleitos pelo Estado federal. Então você teria 35 distritos. Cada distrito elege um. Dividido pela população, pelo número de eleitores. No primeiro elege um. Ou seja, você faz campanha Sim. Lá. No seu distrito. E os outros 35 vão na lista partidária. Quando você vota num partido e num candidato. Tá certo? E a lista partidária é o partido que prepara. Que é também para ter a política presente. Então você tem... Eu, por mim, faria distrital puro, mas não passa. Então você tem que encontrar uma saída que some os atuais deputados. Eles também precisam ver espaço para eles seguir elegendo, senão não aprova. Então você teria um trânsito, um meio caminho aí, que já prepararia que no futuro o distrital fosse completo. Mas você faz o semi-distrital, o distrital misto. Você baratearia brutalmente as campanhas, né? E a população se veria mais representada. Isso o Senado aprovou. E agora está na Câmara e eu estou batalhando para isso. Preciso do apoio de grandes lideranças. Inclusive sua, Vila, se você puder um dia. Eu sou favorável, você é uma liderança. distrital. Você não milita na política, mas você é uma liderança política, porque influencia a opinião pública. Era muito importante você mostrar, inclusive didaticamente, o que isso significa. Eu acho que para quem está ouvindo isso pela primeira vez, pode ficar meio atrapalhado, né, de saber direito, de citar o voto direto. Lembrar que na Alemanha, por exemplo... Minha proposta é igual à da Alemanha. Sim. Igual à da Alemanha. Perfeito. Está baseada no sistema alemão. Sistema alemão, Não, e essa é uma discussão fundamental. Não porque eu leio alemão. Você lê alemão? Não. É duro ler alemão, né? Diz que só pode fazer filosofia além do alemão, é difícil. Por isso que eu nunca me aventurei. Bem, eu agradeço muito, Serra, você ter vindo. Eu sei que você tem inúmeras atribuições, uma correria danada. O Senado Federal, a Casa da Federação, né? Porque a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo, tem muita coisa, tem as comissões. Você falou uma coisa que é importante, que às vezes o pessoal de São Paulo tem que se dar conta. Nós vivemos numa federação. A federação, você tem estados como São Paulo, você tem estados, digamos, como o Amapá, que não tem 1 milhão de habitantes. Tá certo? Sim. E ambos têm a mesma representação no Senado, 3 senadores. Então o Senado tem um peso muito grande dos estados menores, em termos relativos. E a Câmara, em tese, deveria representar a população. O Senado é a federação e a Câmara a população. Mas também não é bem assim. Porque se fosse estritamente pelo número de habitantes, São Paulo devia ter não 70, mas 110, 115 deputados. Mas tem 70. E hoje o piso é 8. Nenhum estado tem menos de 8. Então você tem 8 e 70, quando na verdade a diferença de população às vezes é muito maior do que isso, em termos relativos. Mas, de todo modo, imperfeitamente representa a população brasileira. E a gente tem que fazer um trabalho ardoroso, intenso, árduo, além de ardoroso, né, para poder fazer o país avançar. Acho que a gente tem conseguido, mas nós precisamos fazer mais. E você tem um papel muito importante, não político partidário, mas do ponto de vista político, de conscientização da sociedade a respeito de quais são as questões fundamentais. Coisa que você faz muito bem e está de parabéns. Legal. Muito obrigado, Zé. Agradeço muito você ter vindo. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma série de entrevistas, sempre com aquele objetivo, que é qualificar o debate político no Brasil. Sair da discussão rasteira, que não nos interessa, xingamentos. Qualificar. E a gente mostrar que nós temos muitas ideias, nós temos um pensamento político no Brasil, assim como temos um pensamento econômico, e temos boas discussões que podemos realizar olhando para o futuro, para retirar o país dessa difícil situação que está, e temos potencialidades para tal. Então, obrigado a todos vocês, obrigado, Serra. Até o próximo encontro.